Grêmio foi o Flamengo, né? Porque o Flamengo foi buscar no último lance da partida. O destino foi cruel com o Grêmio e generoso ao mesmo tempo. Pela produção, o Flamengo poderia ter empatado mais cedo, mas chutando pouco, né? Há pouco ainda estava falando com o nosso Jefferson aqui da OPEC, que o PEC é a operação comercial, né? Para quem não sabe, mas o cara fala como se todo mundo soubesse, né? E eu estava dizendo para ele, não, o Flamengo teve o domínio territorial no segundo tempo, teve uma bela postura, adiantou a marcação, encurralou o Grêmio praticamente chutou uma bola em gol, mas penetração mesmo, conclusão, teve uma do Diego, uma do Paquetá e o gol, né? Então, ficou com a bola, trabalhou bem a bola, escancarou o predomínio, mas não foi contumaz, né? Não foi uma coisa assim que ia lá e... Bom, agora vai decidir, pode até virar. Não se viu isso. Por isso que fica a esperança da torcida do Grêmio de ir ao Rio de Janeiro e encarar o Mengão lá. E outro que se enrascou, não estou dizendo que o Grêmio tenha se enrascado, foi o Corinthians, né? O Corinthians ganhou só de 1-0 da Chapecoense, tem um time meia boca, pode se complicar. E o Santos acho que já deu os doces, né? O Santos, o pragmatismo do Cruzeiro funcionou mais uma vez. O Santos até merecia melhor sorte, mas não conseguiu escrever os estrangeiros. Acho que Santos vai passar. Corinthians e Chapecoense eu vejo numa situação quase que igual. Grêmio e Flamengo eu vejo numa situação quase que igual. E estão em campo já o Palmeiras contra o Bahia. Bahia e Palmeiras jogam a partir das 7h15 lá na Boa Terra. Aqui eu acho que o Palmeiras deve passar até pelo fato novo, que é o Filipão. E hoje tem São Paulo e Colón às 19h30, Fluminense e Defensor às 9h45 da noite. Ontem o Nacional do Paraguai ganhou do Botafogo na Sul-Americana. Esses outros dois jogos que eu falei, do São Paulo com o Colón, 7h30. Fluminense e Defensor, 9h45. São jogos pela Sul-Americana. E ontem, na Sul-Americana, o Nacional do Paraguai ganhou do Botafogo e Marcos Paquetá foi demitido. 5 jogos, 1 vitória, 4 derrotas e dançou, repetindo um episódio recente do Internacional que demitiu o Falcão também com 5 partidas. Então, esse é um resumão dos resultados. Daqui a pouco eu falo do noticiário de Grêmio e de Internacional. O Luiz Braz estava engatilhado para falar, e sempre elegante, hein? Os ternos da Via Condote são maravilhosos. É isso aí. Meu amigo Rec, olha, prazer muito grande estar aqui juntamente com vocês. Cumprimentos a todos. Vamos mandar um alô pro homem que nos atendeu no posto de gasolina lá. Disse, assisto todas as noites do Cadeira Cativa. Diz, eu tô indo para lá, tu me ajuda, abastece rápido. Abastece rápido. Abastece Pra rápido. conseguir chegar. Se o programa atrasar, a culpa é tua. E eu disse para ele o seguinte, ó, nem vou anotar teu nome, porque não tem como esquecer. O nome dele é Cláudio Freitas. Não tem jeito. Não tem como esquecer. Não tem como. Sobrinho do Alcindo. Mas olha, que grande jogo ontem, não é? Grêmio e Flamengo. Só que eu achei o seguinte, é claro que o Flamengo é um baita time, não é? Mas eu ainda continuo exatamente dentro daquela mesma perspectiva anterior. O Grêmio, os 11 contra 11, os 11 primeiros do Grêmio, é mais time do que os 11 primeiros do Flamengo, na minha opinião. O que o Flamengo leva de vantagem sobre o Grêmio é que o Flamengo, na minha opinião, tem um banco superior ao banco do Grêmio. O banco do Flamengo ele é mais rico do que o banco do Grêmio. Então, quando tem que trocar, sabe, né? Ontem, por exemplo, olha, nós fizemos umas trocas, por exemplo, o Grêmio colocou o Jael no lugar do André. Ainda deu azar de se lesionar, né? E deu azar de se lesionar. O Jael inteiro já é meia boca. Colocou Léo Gomes no lugar não é? É comparar uma égua Léo Moura. Viu? Luiz Braz, eu tenho uma frase que eu digo há muitos anos, né? Comparar o Léo Moura com o Leonardo Gomes é comparar uma égua com uma alpargata. Olha, não tem comparação. Não tem nada a ver. Eu não estou nem dizendo que o Léo Gomes não seja um bom jogador. Pode ser que mas assim. É que comparado um com o outro, realmente são quilômetros de distância, não é? O Léo Moura do Léo Gomes. E aí teve o azar de não poder jogar com o Cortez, não é? Então, qual é o substituto do Cortez? Infelizmente é o Marcelo Oliveira,
que já foi um bom jogador de bola, mas já não é mais, não é? Ele já jogou muito bem naquela posição. Hoje, quem sabe ali, dá para quebrar um galho ali como zagueiro, não é? Como fazendo uma dupla ali com o Jeromel? O Jeromel, se precisar, né? né? Se precisar. Mas assim mesmo, fica muito difícil, né? Você achar que o Marcelo Oliveira vai quebrar um galho ali, não é? Fazendo qualquer uma daquelas posições. Então, é por isso que eu acredito muito que agora, na volta lá no Rio de Janeiro, tendo o Cortez, tendo toda a defesa, que Deus sabe, já composta, o Léo Moura, sabe, não é? Em plena forma, e o ataque, quem sabe, bem definido, não é? Com o meio-campo jogando todo mundo. E quem sabe o Cícero, não é? Aprendendo um pouquinho mais da função que ele ainda tem dificuldade em jogar, quem sabe a gente vai lá fazer uma frente ao Flamengo e pode até acontecer, porque o Grêmio costuma jogar bem lá no Maracanã, ganhar do Flamengo lá no Maracanã. Flávio Ordoc, o Internacional, enquanto isso, tranquilo, de semana em semana só. Essa é a vida que tu não pediu a Deus. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Braz. Mas ele estava assistindo ontem o jogo. Não, estava secando, Ontem, vergonhosamente. Pegou o kit secador Por ontem. coincidência, ontem eu tinha uma reunião no mesmo horário. Marcou de propósito. Não consegui acompanhar. Reunião, sessão no cinema, tem de tudo no horário do jogo. Supermercado, fazer um rancho do mês. Mas acabei lendo as notícias hoje enfim, é evidente que o Inter pretende ano que vem já estar de volta e jogar nas quartas-feiras, inclusive, e ter esse mesmo tipo de problema que outros times do Brasil estão tendo, que é uma série de competições de alto nível, né? Que enquanto isso é como tu fala, treinamento. O Inter ficou, por as próximas 2 segundas-feiras, os jogos do Inter vão ser os jogos de rede nacional, é importante. Mas é importante manter o desempenho que vem mantendo, porque o jogo com o Atlético Mineiro é um jogo de 6 pontos, né? Para tirar ponto e para somar ponto também. Na verdade, eu tenho feito um cálculo simplista, que me acompanha todos os dias aí, nem é por pessimismo nem nada, e nem por realismo. É um cálculo para pegar como base a pontuação do segundo colocado do ano passado, que foi com uma pontuação bem só suficiente, foi o Palmeiras, fez 63 pontos. Então, se o Inter fizer mais 3 pontos nesses 3 jogos, é óbvio que o Inter ainda sonha com o título, o Inter quer ficar entre os 4, mas se o Inter fizer 3, vai a 32. Se fizer a mesma pontuação no retorno, que não é nada impossível, que o Inter melhorou o rendimento, se quando estava mal o Inter conseguiu fazer esses 32, acho que até vai fazer mais um pouco, né, ganhando o Paraná e busca alguma coisa contra Fluminense e Atlético, que seja 33, que seja 34. Se o Inter dobrar os 32, o Inter vai a 64. Palmeiras fez 63 e foi vice-campeão. É um bom raciocínio. Mas, e pegando os últimos 5 anos dá. Não é só o Palmeiras. Eu peguei o mais recente, porque é o rendimento do momento. Palmeiras não melhorou muito, o Corinthians não melhorou muito. Me parece que o Grêmio se manteve em alta, Flamengo melhorou muito, né? Cruzeiro se estabilizou, mas os times têm essa produção aí de 60% de aproveitamento. E eu concordo, porque me parece que o Inter vem numa crescente ainda. Ainda tem coisas a acrescentar, a somar ao longo do campeonato. Isso me parece que permite ao nosso torcedor colorado, a nós como um todo, a nossa torcida, ter um pouco mais de esperança, sim, que eu acho que é a pretensão do Inter, principalmente agora, com a entrada do Rodrigo Caetano, muda bastante a filosofia interna ali, a gente vê da maneira de pensar. Ele deu uma entrevista esse final de semana dizendo que é importante que o jogador saiba o que buscar dentro do Inter e que sempre tenha a necessidade e a obrigação de buscar mais. Então isso me parece que esse espírito a equipe, de um modo geral, incorporou, né? E eu acho que é esse espírito que a gente vai levar para Minas para buscar somar pontos em cima do Atlético, com certeza. Sabe, uma preocupação que eu tenho como... O cálculo vale para o Grêmio também. Vale. Se o Grêmio chegar a 32, dobra no retorno. Mas faz parte... Mas o Grêmio vai ter um pouco de dificuldade para dobrar se seguir nas competições de mata. Faz parte dessa preocupação. Sábado, com qual time o Grêmio vai jogar? O que o senhor acha?
Olha, eu acho que vai com um misto, sabe? Porque não pode, que aquele time que jogou contra o Chapecoense não pode, porque eu acho que seria um suicídio. Aí é melhor entregar os pontos. Mas não é? E a informação é que o Flamengo vai de time misto também. Vai de time misto também. Agora. Treinaram em Viamão, né? Agora, só para saber quais são os jogadores que vão ser preservados, não é? Eu acho que, por exemplo, a dupla de zaga Jeromel e Kahneman, eu acho que não pode ser preservada essa dupla, porque não tem reposição, ou a reposição, na verdade, fica bem abaixo, sabe, não é? Do que joga hoje essa dupla, não é? É uma dupla, inegavelmente, vem fazendo um trabalho muito destacado ao longo do ano, mas os comentários, e de verdade não assisti a partida ontem, mas é que os jogadores saíram muito cansados ontem, né? Os relatos que a gente leu ali. Sim. Talvez o Grêmio teria sentido a parte física, não acompanhei, mas... O Grêmio é que isso foi um consenso. O Grêmio que preservou no final de semana e sentiu mais a parte física do que o Flamengo que jogou com titulares, né? Porque acontece o seguinte... A média de idade do Flamengo também é menor. Também menor. Também interfere. Mas acontece que o jogo do Flamengo fluiu de uma forma mais fácil. Tem dia que é O Flamengo ficou com a bola. Quem tem a bola corre menos. Exato, Se posiciona melhor. O Grêmio está acostumado, e eu vinha falando com o Rec, o Grêmio está acostumado a ter posse de bola. Quando ele não tem a posse de bola, ele tem dificuldade, não é? E ontem o Flamengo jogou exatamente para não permitir que o Grêmio tivesse essa posse de bola. O Flamengo o Flamengo foi humilde no início do jogo. Esperou o Grêmio para ver qual era o tamanho do bicho. Mas se o esperou bicho era com a feio bola, ou não. né, Rec? Mais ou menos. Nos primeiros 15 minutos, o Flamengo tem 69% de posse de bola. Mas não era aquela coisa. Não era uma pressão. Não era marcação no campo do adversário. O Flamengo... Era posse de bola no campo do Flamengo. Não se arriscava nunca. Mas era uma posse de bola. Segurou ali atrás, mas era uma posse, isso aí. Era uma posse de bola para não deixar o Grêmio impor o seu jogo. Não dava bola de graça. É diferente que o Corinthians faz. O Flamengo não pegava a bola e dava de graça pro Grêmio. Ficava gastando ali. O Corinthians dava chutão e... O grande problema do Grêmio é que o Grêmio teve que tirar o Cebolinha e colocar o Marinho. E o Marinho, infelizmente, ontem não deu certo. Entrou ali naquele lado esquerdo ali e não deu certo. Eu até agora não gostei do Marinho no Grêmio. E o André? Eu vi contra o Vasco. O André foi bom. O André é o titular? Sim, o André foi bem ontem. O André ontem, eu acho que ele foi voluntarioso. Ele participou muito mais. Ele foi bem comparado com ele mesmo. Sim, comparado com ele mesmo. Ele ainda não é o jogador de 10 milhões, sabe, que veio para o Grêmio. Eu não pagaria os 10 milhões para esse Marinho. Para esse Marinho que está aí, eu não pagaria, não é? O senhor está falando do André. Do André. É que os dois custaram 10 milhões. O valor é o mesmo. Não tem problema. Você fala O Marinho também custou 10. O Marinho também custou 10, sim. Mas hoje, por exemplo, eu não pagaria 10 mil, e eu acho que se eu fosse diretor lá, eu não pagaria 10 mil, e ninguém pagaria 10 milhões para nenhum deles. Nem para o Marinho e nem para o André. As contratações foram bancadas pelo treinador? Foram. O Marinho é um pedido claro do Renato. O Marcos Hermann... Acho que é cornetear o Renato. Não, o que eu já disse outras vezes é que ele vem bancando há algum tempo algumas contratações equivocadas. E eu não lembro se não foi no teu programa, Rec, que eu falei no Brocador. Foi. No programa passado. Exatamente, E Madison. E é pouco... Eu vejo o Madison também, que não deu certo. Vejo poucas críticas a partir do momento em que ele precisa reafirmar. Esse ano o Madison vem por indicação do Renato. O André vem por aquele pensamento de que o Renato recupera jogador e o Renato vai conseguir colocar ele nos eixos. E o Marinho, na cadeira que está o Luiz Braz, Marcos Hermann, vice-presidente do Grêmio, deixou bem claro: o Marinho foi um pedido explícito do Renato. Então todos são pedidos do Renato. Ele tem muitos acertos. Se você pegar, por exemplo, o Léo Moura, quem é que acreditava mais no Léo Moura? E o Léo Moura veio e deu certo. O próprio Bruno Cortez. O Cortez, né? Ninguém acreditava e veio e deu certo. Então, Cortez foi oferecido para o Passo Fundo antes de vir para o Kahneman virou titular com ele. O Renato. Você faz aqui um programa e você começa a escolher profissionais.
Tem escolhas que vão dar muito certo e que você vai gostar e vai querer manter. E tem escolhas que você vai falar assim, não, manda esse cara embora que não dá mais certo, entendeu? Não é? É assim. Eu aguento o Maurício todos esses anos. Não, mas é Maurício deu certo. Eu dei certo. Eu fico até Eu fico até com quem dá errado. Eu sou mais teimoso que o Renato. É uma mãe brasileira. Mas só uma questão, Rec, que a gente tem que pontuar. O Kahneman começou a ser titular com o Renato, não deixa de ser uma verdade. Mas o Kahneman, ele começa jogando na Copa do Brasil, porque quem era o titular era o Wallace que não podia jogar a Copa do Brasil. Como o Grêmio passou a priorizar a Copa do Brasil, o Kahneman ganhou a condição de titular, porque ele jogava as competições que importavam para o Grêmio. Mas o titular à época, quando os dois podiam jogar, não era o Kahneman. Olha, e que diferença que tem de um para outro, né? Meu Deus do céu. Não, o Wallace era lento. Mas o Wallace deu uma biblioteca para os jogadores da base lá no Flamengo? Não, já foi útil. Já foi útil, sim. Mas por isso, né? Ele tem incentivar a leitura? Ele tem que continuar em projetos sociais, né? É um homem de bom coração. E o Kahneman sai, vocês acham? Qual é a opinião? Qual é a informação mais? Vocês que estão bem informados. Não, o Kahneman continua. Tem uma proposta firme. Não, tem. Eu hoje estava ouvindo o noticiário. Hoje eu estava ouvindo o noticiário na Rádio Grenal. Não é a informação que eu tenho. Até vou trocar torpedos aqui e tal, WhatsApp, para confirmar. O Kahneman ainda não renovou com o Grêmio. O que aconteceu a partir da especulação de que ele poderia ir para o Cagliari? O Grêmio, sabendo da veracidade do fato, não era só onda mais. Aliás, o primeiro que ofereceu o Kahneman para o Atalanta ou para o Cagliari, é um cara que o Kahneman nem topa a cara dele. Brigaram quando ele veio para o Grêmio por dinheiro e tal. O cara é meio... Bom, e ele que espalhou a notícia, inclusive para mim. Ele passou para um amigo meu passar para mim. Para fazer chegar. Para fazer chegar. E para 0 Hora também foi a mesma coisa e tal. E até o Guerra brincou comigo, até tu, Rec. Eu disse, por quê? O jogador passou as férias na Itália. Gostou da Itália. Vários passaram na Itália, me chamou a atenção isso. Quem não gosta da Itália? A esposa gostou da Itália. E o Kahneman, mesmo tendo sido reajustado em janeiro, pós-mundial, o Kahneman ficou na terceira faixa salarial do Grêmio. Ganhando 280 mil, que é um belo salário. 280 mil. Agora, o Grêmio vai ter que passar para a segunda faixa salarial. Segunda faixa salarial é 450 mil. E aí vai esticar, o contrato que hoje vai até 2020, porque o Grêmio já esticou até o final de 2020, vai esticar até 2022. Essa é a tendência. E aí o Kahneman vai ficar ou não. Porque o que acontece com esses times quando vêm buscar grandes jogadores que atuam no Brasil? Sabendo que os clubes estão empobrecidos e podem pagar só salário, e qualquer aceno com alguma grana, os clubes se jogam para se livrar do salário e para arrumar um extra. Então, o Kahneman, ele pode jogar com isso. O Cagliari ofereceu 3 milhões, agora já ofereceu 4. O Grêmio não quer nem por 5. A multa é 20 milhões. Eu até brinquei na época, paguem 10 que o Grêmio libera. Paguem 10, que daí não tem celeuma. E lá, como eles oferecem pouco para os clubes, eles oferecem bastante para o jogador. Eles devem ter oferecido uns 600 pau por mês para o Kahneman. Só que o imposto lá é mais caro. É que para o Grêmio aqui, o Kahneman é tão importante. O Grêmio não quer falar sobre isso. Mas o Grêmio, pro Grêmio... É que ele pode pressionar, né? Qual é a idade do Kahneman? 27. Ele está bem. O que me chama a atenção... Tem lenha para queimar. Tem 10 anos ainda. Ainda mais como zagueiro, ele vai muito longe. Não, mas o que me chama a atenção é que... Não, o Grêmio não quer abrir mão. A temporada fez uma... É que tem o bafo, né? Tem a pressão. Outra proposta que vai ter é do Cebolinha agora, né? Porque tinha gente aí do Bayern e do né? Manchester. E do Manchester. E jogando a bola que ele está jogando, e jogou bem ontem, eu acho que deve vir aí alguma proposta também. Agora, o Grêmio, não só o Grêmio, eu acho que nenhum time do Brasil hoje tem um jogador mais ou menos parecido com o Cebolinha, sabe? Ele é driblador em alta velocidade, sabe? Ele não é aquele homem... Tico no fubá. Não é só o cara que tem alta velocidade, não, ele é driblador em alta velocidade, é muito difícil você Ele, contra-ataque ontem, ele cruza o campo de uma extremidade à outra com uma facilidade imensa. Muita Mas facilidade. me chama a atenção que nenhum clube europeu de ponta
tenha procurado o Kahneman, porque ele ano passado fez uma temporada muito boa, que me parece irretocável. Né? E aí a proposta que chega para alguns outros jogadores, eu não sei se a Itália recupera o poder de investimento no futebol ou é pontual, mas em alguns clubes a gente tem visto, em algumas situações de propostas, o que a gente tem visto, Maurício, Brás, clubes que a gente não está acostumado a ver na ponta. Né? Me parece que são clubes já de uma faixa intermediária. Mas aí isso me chama a atenção. São clubes, o caso do Kahneman é um pouco mais difícil disso acontecer dentro da Europa, de revender o jogador dentro da Europa. Mas eles buscam jogadores que têm algum destaque, até porque eles têm dinheiro para buscar esse tipo de jogador, mas daqui a pouco mirando até uma revenda não para a Europa, mas uma revenda para a China, para os Emirados Árabes, que é o mercado que está aquecendo, para o mercado dos Estados Unidos, que está aquecendo, e agora que vai ter Mundial lá em 2026, vai aquecer com certeza. O Qatar daqui a pouco vai começar a levar jogadores. Então eles buscam algumas peças que já não tem mais idade. Por exemplo, o Everton, se vai para a Europa, agora, daqui a 2 anos, ele pode ser revendido, que ainda vai estar no auge da carreira. O Everton tem 22. Sim, que muito novo. Em 2 temporadas europeias ele vai ter 24, vamos botar 3, vai estar com 25 anos. Então ainda consegue fazer uma grande venda dele dentro da Europa. O Kahneman seria difícil, mas daqui a pouco, com um destaque, ele consegue ir para um outro mercado. Mas a idade realmente, 27 anos, ainda é um jogador... Acima dos 23 é velho para a Europa. Claro. Ainda é um jogador que tem muita lenha para queimar, como diz o REC. Agora, para valorizar, não é? Com relação ao mercado europeu, ele já está... É igual o Luan, não é? O Luan, quando fizeram a primeira investida, o Luan conseguia ser vendido por um preço bem aceitável, não é? Para a Rússia, na época. Para a Rússia, na época, não é? Hoje, por exemplo, passou o tempo, o Luan já não tem mais propostas como aquela. Mas já recebeu uma da Lazio, que não é um time intermediário da Europa, não é? Mas a que preço, Rec? A Lazio não vai chegar pagando 18 milhões aqui para pagar. Mas se não pagar 18, não leva. É a mesma situação do Kahneman. O Grêmio, para vender a qualquer preço, não vai perder seus principais jogadores. O Grêmio já fez uma bobagem em 97. Se a Lazio chegar oferecendo 10 milhões e entrega fim do ano. Quando torrou o Emerson, por exemplo. É verdade. Avaliou muito mal, disse que tinha problema clínico sério, tinha problema clínico coisa nenhuma. Tanto é que não teve, né? Nunca parou de jogar. Aí trocou pelo Maurílio, pelo Rodrigo, zagueiro, e mais uma merreca. E que nunca deu certo. Não, o Emerson foi vendido para a Alemanha. O que foi trocado pelo Maurílio, pelo Rodrigo e mais uma merreca foi o Arce. Então o Grêmio renovou o elenco a torto e direito e a Bangu. Né? E agora, em 97 sofreu, né? Ganhou a Copa do Brasil ainda no respingo, depois sofreu, em 98 sofreu de novo. Você vê, ele fez uma boa venda com o Arthur. Agora, para repor o Arthur, eu espero que o Matheus Henrique, que mais de uns 2 anos, eu acredito, vai levar mais ou menos isso, para que ele possa estar jogando mais ou menos aquilo que o Arthur joga, porque o Matheus Henrique também é muito bom jogador, só que é muito novinho, tem 17 anos, então eu acho que vai levar ainda mais um tempo para poder, de repente, estar... O jogador de 17 anos empatou o jogo pro Flamengo ontem. Eu ia comentar... E os últimos que saíram para a Europa foram de 17. Vinícius Júnior, Rodrigo... Mas que hora que entrou o Lincoln ontem? O Lincoln entrou, fazia 10 minutos para terminar o jogo. Não é? Deu aquela sorte. Deu sorte, porque ia entrar o Giovani no lugar do Paquetá. O Flamengo não estava conseguindo penetrar na área. Aí o Paquetá fez uma grande jogada, ele troca, tira o Giovani, diz, agora vamos pro tudo ou nada, vamos meter um centroavante, porque o Paquetá melhorou. Foi lá e fez o gol. Sorte. Mas me parece importante a gente avaliar também a situação do Flamengo, que chega onde chega hoje, não por acaso. A gente conversou, enfim, a gente teve a oportunidade uns 2 anos atrás de conversar com o presidente do Flamengo e ele nos explica toda a reestruturação financeira que é feita, o planejamento de médio e de longo prazo, e aí não é por acaso, me parece hoje, que o Flamengo está revelando esses jogadores de 17 anos. Ele está praticamente numa linha de equilíbrio financeiro, ele ajustou as contas onde precisava ajustar, fizeram uma gestão, reduz muito os quadros políticos e completa com profissionais, com técnicos. Né? Hoje é o maior faturamento do Brasil e o Flamengo me parece que hoje também é o time que está mais perto de vender jogadores só no momento que precisar vender efetivamente, que ele quiser
para o mercado que ele quiser e não fazer isso que fazem com o Inter, com o Grêmio, com muitos de nós ainda, que é o fato de chegar com dinheiro e já levar e até o jogador forçando a situação para sair. O Flamengo vendeu por quanto, o Vinícius? Isso me chama muito a atenção. 45 de euros. Que é um dos problemas que a gente... 45 de euros. 45 milhões de euros, mesmo valor que sai o Rodrigo do Santos. É bastante dinheiro. Olha só, veja só, eu também estava conversando com o Rex sobre isso. Jogadores novos, né, bem tenros ainda. Não saíram dos cueros ainda. Não. O Vinícius Júnior sequer era cogitado antes da negociação para jogar pelos titulares do Flamengo. A Europa vem aqui com 45 milhões e leva. Não é? E para eles é troco. Pega o Arthur, 30 milhões e leva. Sim, porque lá as negociações lá entre os grandes times, tudo é cento e pouco, né? 100 milhões, né? de euros, né? Algumas até estão baixando. Já tivemos algumas negociações num valor mais baixo e teve uma que me chamou a atenção. Até o Vinícius Júnior comparado ao Robinho, né? Me pareceu negativa essa comparação na estreia, que ele fez umas pedaladas, eu não sei se vocês acompanharam isso. Ele não foi bem na estreia. Não foi bem. Mas ele é muito bom jogador. Deu umas pedaladas, fez aquelas firulas e aí a imprensa espanhola cai em cima comparando com o Robinho, o que não é bom, né? O que quebra um pouco essa linha de que as negociações da Europa são só negociações de 80 ou de 100 milhões de euros. O Vidal, chileno, sai do Bayern, vai para o Barcelona por 20 milhões de euros. Mas olha só, já é final de carreira também o Vidal. O Vidal problemas extracampo, né? Ele teve alguns problemas extracampo, ele tinha mais um ano de contrato. Maurício está achando 80 milhões de reais pelo Vidal pouco. Mas é pouco. Olha, 90 milhões de reais. São 2 Vitinhos inteiros. Olha, e o Vitinho que ficou muito caro, que eu acredito, né? Essa contratação do Vitinho me espanta, não é? Aqui no Brasil, parece que está na Europa o Vitinho. Um valor muito alto, e eu não sei, ele jogou ontem, eu não sei qual foi o rendimento. Jogou no finalzinho, entrou no final. Se custeia um jogador como o Vitinho, ainda que tenha feito uma temporada belíssima. Não, ele deu um agito ontem. Em 2016. Ele melhorou o ataque do Flamengo na hora que ele entrou. Ele preocupou o Grêmio. Ele preocupou. Aqui nós tínhamos um problema que ele gostava muito de ir pro Rio, né? Então ele muitas vezes jogava, isso é informação, não sei se, mas chegava para nós, na época, eu era só conselheiro na área da diretoria. Mas muitas vezes parece que ele jogava depois da meia-noite, o jogo terminava 11h30 meia-noite, ele tinha um avião esperando ele, alugado, enfim, para ele poder passar um dia ou dois, ou só folga no Rio e aproveitar o máximo que ele podia. Então, às vezes, o jogador precisa estar mais perto de casa. A gente tem outros exemplos aí de jogador que precisa estar muito perto da sua casa, da sua mãe. Lá, ele vai se sentir bem no Rio de Janeiro. Talvez no Rio ele se sinta mais confortável. Lá eles se encontram porque... Flávio Ordoc, eu recebi os números do Internacional, que publicou os números. Ainda são números preocupantes, e eu pedi para um cidadão fazer uma análise para mim. Tu está disposto a ouvir essa análise? Sempre. Não, mas não tá no portal do Internacional, então qualquer um pode fazer a análise. Não precisa ser economista, nem advogado, nem entendedor, nem contador e tal. Aqui, diz o seguinte, mais ou menos, tá? O Internacional atualizou os dados do portal da transparência e manda uma análise e tal. Bom, isso aí. Inter arrecadou 140 milhões no primeiro semestre. Estimativa final de receitas era de 350 milhões. Tá 10% abaixo do orçado. Porque se vai arrecadar 280, vai ficar até mais de 10% abaixo. Mas vamos deixar por 10%. Déficit de 15 milhões até o momento, já contemplando uma parte das negociações. Esse valor não seria ruim se não fosse uma sequência horrível de 59 milhões negativos em 2016, que aí não tem nada a ver com essa administração, 62 milhões em 2017, aí tem a ver com a administração atual, e ainda déficits preocupantes em 2014, voltando lá para trás. Quer dizer, então é uma sequência de déficits em 2014, 2016, 2017. Mesmo com o dinheiro do Alisson, pouco menos de 12 milhões, e mais alguma coisa, não zera o déficit, porque os demais gastos estão muito acima do orçado. E aí manda eu dar uma olhada no gráfico e comparar com o primeiro. E pela projeção já teríamos déficit igual, mesmo se empatasse o orçado com o esperado.
E aí ele fala dos gráficos, né? Então aqui fica difícil porque teria que mostrar os gráficos. No primeiro gráfico, os dados do primeiro semestre em comparativo com o global do ano passado, e isso com as vendas já do Anselmo e Valdívia. No segundo gráfico, o orçamento desse ano. E aí ele termina dizendo o seguinte, aí é o que vem a parte mais importante, que resume em poucas linhas. Não estou confortável. Uma hora a conta vem. E a exclusão do Profut é uma ameaça iminente. E aí diz ele assim, mas quem sou eu nessa crise do país para falar algo na situação que me encontro? Mas estamos gastando muito e ainda gastando mal. Minha dívida não chega a 10% do patrimônio. Coloco a casa em ordem e recomeço minha vida e tal. E aí, segue mais. Por que contratamos tanto e os atletas da base não têm chance, jogadores do sub-20, 23, 100 minutos jogadores entre os profissionais, onde está o erro? Então, o cara fez uma análise que a situação ainda é preocupante, especialmente porque houve problemas com o Profut e tudo mais. E que o Inter segue gastando mais do que deve, e ainda vai dar um déficit significativo. Não é segredo para ninguém, né? O momento que nós recebemos o Inter ano passado, mas também não é segredo a atual dificuldade, enfim, que se vem enfrentando, mas não é segredo também, Rec, principalmente o trabalho que vem sendo feito pela nossa gestão e pela nossa diretoria executiva de finanças, né? O Inter está fazendo esforços muito grandes para não vender nenhum atleta esse ano, né? A gente supõe que eventualmente uma ou outra proposta vai chegar, né? Porque as sondagens elas acabam eventualmente acontecendo também. E a questão do Profut, principalmente, ela me parece que despertou certo interesse numa camada das notícias, principalmente. Mas o fato é que o Inter, assim como outros 10 ou 11 clubes aí do Brasil, tiveram um orçamento que extrapolou de alguma forma o orçado, né? Isso é evidente que preocupa. Existe um processo que está recém-iniciado no Profut, e eu te confesso que, na verdade, o que o Inter vem fazendo é apresentando as defesas, mas nesse momento, principalmente o que importa no escritório lá da APFUT, na verdade, que é quem controla, são os encaminhamentos e as medidas que vêm sendo feitas para sanear tudo isso. Não é o número em cima se está se fazendo algo. E é o que vem sendo feito, de que maneira isso vem sendo feito, e me parece que nisso o Inter tem sido quase que exemplar dentre os clubes aos quais foram abertas, né, esses processos administrativos, onde o Inter ainda pode e vai e já está se defendendo da maneira adequada, que é principalmente indicar caminhos, né? Nós temos uma executiva de finanças hoje muito forte, muito preparada, né? Mas é verdade que não é segredo o quanto a dificuldade que o Inter vem fazendo e os trabalhos que vêm sendo feitos para reconstruir o clube nessa linha. Só nessa linha. Tem uma saída, eu acredito, para os nossos clubes, que o Flamengo está exercendo bem. O Grêmio também, de alguma forma, exerce isso, que é trabalhar o pessoal da base para tentar fazer com que hajam revelações e possam ver vendas que tragam realmente muito sucesso para o clube. O Flamengo, ele vendeu lá o Vinícius e ontem ele já apresentou uma cara nova, que é a do Lincoln, e que daqui a pouquinho pode... Vendeu o Viseu também, né? Vendeu o Viseu também, não é? Que pode daqui a pouquinho também trazer muito dinheiro para o caixa do Flamengo. O Grêmio vendeu o Arthur. Vende o Pedro Rocha. Sabe? O Pedro Rocha primeiro, mas o Pedro Rocha já foi para uma quantia um pouco menor. Mas aí veio o Arthur para uma quantia maior. E o Cebolinha que está aí, e que ninguém vai poder segurar o Cebolinha, até porque você não pode, né, impedir que um jogador de futebol tenha sucesso em sua carreira, né? E a Europa hoje se representa o sucesso máximo do jogador de futebol jovem, não é? Então o Grêmio também, eu acho que está trilhando esse caminho. E eu acho que esse deve ser o caminho de todos os clubes de futebol. Sabe, eu tenho que trabalhar o pessoal da base para que esse pessoal da base realmente venha fazer o caixa necessário para poder fazer os enfrentamentos que nós precisamos. Porque, é claro, os times cariocas e os times de São Paulo ganham mais dinheiro da televisão. Sim, não é o natural, né? Já é o natural, né? Então eles já têm uma diferença enorme dos nossos aqui, não é?
Então, o que nós vamos fazer aqui para poder, de repente, fazer frente a isso? Tem que ter uma outra política. Né? Os sócios já dão um bom resultado e tal, mas... Ano passado, o Inter teve uma queda muito grande na arrecadação em razão daquele ingresso que o clube precisou subsidiar. A gente teve um decréscimo na receita em torno de 10 milhões. Então, quando a gente fala é necessário o estádio cheio, é necessário o apoio da torcida em tempo integral, mas o ingresso barato é uma conta que chega, e para nós chegou no passado, tanto com as migrações de planos maiores para planos menores, quanto os valores que foi preciso, que é uma conta de 10 milhões. E isso, muitas vezes, as pessoas que apresentam a proposta do ingresso popular, do ingresso mais barato, não botam na conta. É uma conta que a responsabilidade fiscal e que a responsabilidade do gestor do clube, ela precisa aparecer e ela precisa ser demonstrada em tempo integral. Está preocupado com o número de torcedores no campo? É muito importante o estádio cheio, não tenho dúvidas. E esse ano comprova isso com a campanha que vem sendo feita dentro do Beira-Rio. Mas é uma conta que chegou por não termos reajustado tarifas. Há 4 anos, me parece, que o Inter não reajusta valores, e principalmente pelo subsídio de ingresso. E o Inter vai aumentar agora o preço. Está sob análise, não vou te confirmar isso ainda. Isso é uma decisão de diretoria ou tem que passar pelo Conselho? É uma decisão do Conselho de Gestão. Conselho de Gestão, né? Conselho de Gestão. Porque o Chaves Barcelos, o Alexandre, esteve aqui, e agora você fala sobre o mesmo tema, quer dizer, não tem mais como segurar. São 4 anos, né, que com uma inflação muito alta, né, e futebol de alto nível hoje, eu não falo exclusivamente do Inter. Eu até assisti a entrevista do Alexandre, do Dr. Alexandre Chaves Barcelos, nosso segundo vice, e a gente tem uma inflação aí de quase 30% em 4 anos, sem sequer uma reposição, né? Então, isso é necessário. Futebol se faz com dinheiro. Eu não posso contratar jogadores do nível que o Inter tem hoje, o elenco. Hoje a gente tem um elenco de nível, é inegável. Isso me parece que Nico Lopes, Cuesta, a gente fala na contratação do Zeca esse ano, são jogadores de altíssimo. Jonathan Alves também dá um salário baixo. William Potker, enfim, o elenco, se a gente pega os 11 hoje do Inter, os 11, e se a gente ampliar para 15, a gente tem jogadores de primeiríssima linha. Não é de graça que o Inter está hoje em terceiro colocado, ainda que de forma discreta, e eu espero que continue discreto, pouca gente olhando, né? Falam nos outros favoritos, e ninguém cita o Inter ainda. O Rizek até citou, dizendo que o Inter vai ficar entre os 10, que o Inter vai cair. Ele tem uma mágoa, que eu não sei te dizer exatamente qual, mas eu acho que ele está enganado nessa previsão dele. Eu também sou gremista, mas acredito que sim, sabe, Flávio? Eu acho que tanto o Grêmio como o Internacional, eles disputam para ficar nos primeiros 6, sabe? Não vou dizer nos primeiros 4, e eu nem vou colocar o Grêmio como um candidato ao Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio está preocupado, parece que, e está muito visível isso, com a Libertadores e com a Copa do Brasil. E eu acho que ele realmente vai muito bem, não é? Apesar, não é, de na Copa do Brasil estar enfrentando aí o Flamengo, e o Flamengo realmente ser um páreo muito duro, não é? Para que o Grêmio possa passar para a fase seguinte. Eu acompanhei o jogo do Inter no Rio de Janeiro contra o Flamengo no Maracanã, e o Inter perdemos na ocasião lá 2-0, mas me chamou muito a atenção o toque de bola e a forma que o Flamengo jogou. Sim. A desenvoltura com aquela gurizada tocando bola ao natural chamou bastante atenção, e pelos relatos, enfim, ontem parece que o segundo tempo foi mais ou menos nessa mesma linha. O Flamengo dominou o Grêmio no segundo tempo. Sim, mas aí o Renato dá uma explicação de que o Jael torceu o tornozelo e não pôde fazer a função que ele faz, que ele faria normalmente, não é, no jogo. E por isso, porque o Flamengo cresceu de uma hora para outra, né? Aliás, não foi, o Flamengo não dominou todo o segundo tempo.
o Flamengo teve aquele domínio muito grande em 20 minutos finais. Dos 15, 20 do segundo tempo em diante. Exatamente, Então, eles voltaram ainda. O Diego erra uma cabeçada no mas já no finalzinho. Isso aí já é quase nos Já era no final, sim, bem no final. Eu achei que era ali no começo do tempo. Não, porque aí em matéria de oportunidades, tem uma hora que o Everton entra também pelo setor esquerdo e que de repente ele tem tudo para poder de repente concluir bem. Aí ele cruza para dentro do gol, sabe, e não tem a figura do centroavante de 10 milhões, não estava lá para poder concluir, sabe, na posição certa para poder concluir, não é? Mas o André, ele foi muito importante no gol do Grêmio. Ele puxa a marcação para o primeiro pau, ele puxa os dois zagueiros, e aí por isso que o Luan, que dá um passo atrás porque é uma jogada ensaiada, consegue livre marcar o gol, né? Aquela jogada do Grêmio, no gol do Grêmio, foi uma jogada realmente sensacional. Foi elogiada por todo mundo ali. Participação com e sem a bola, né? O Maurício falou agora a participação do André sem a bola. Sim. Não, o André ontem foi melhor do que ele foi nas outras partidas. Eu acho que ele foi mais combativo. Ele ainda está aquém, mas melhorou um pouquinho. Que é uma função, essa função Melhorou. A gente tem visto o Damião fazendo bastante, né? Ele tem encostado no Nico, chama a marcação e liberou o Potker para 2 gols no jogo passado. Foi exatamente nessa situação. Mas no jogo passado o Internacional acertou os cruzamentos, acertou os passes, os 2 gols do Potker. O primeiro foi um cruzamento perfeito do Fabiano, e o segundo foi um passe perfeito do Nico Lopes. Uma grande fase. Esse ataque do Internacional é bom. Não é? É um ataque que sabe fazer gols. Exatamente. Sabe fazer gol. Mas é aquele negócio, como todos nós, tem dia, tem jornada que o jogador está extremamente inspirado. Então ele faz coisas que normalmente ele não faz, não é? Como todos nós, de repente a gente está fazendo um determinado programa e tem programas que saem assim maravilhosos e outros que não são tão bons assim, né? É normal isso. Hoje estamos inspirados. Hoje sim. Inspirados. Não, faz tempo. Hoje é parceria da audiência. Ô Flávio, eu não sei porque sempre que eu estou aqui tem uma inspiração, é uma coisa. Hoje estamos inspirados. É a parceria. Mas eu noto o seguinte, o Cebolinha, eu estou citando muito ele, porque eu acho que ele está numa fase fantástica, sabe? Ele saiu ontem, é uma preocupação muito grande, ele saiu ontem machucado, sabe? E eu acho que se o Grêmio jogar sem o Everton no próximo jogo, já vai ser um jogo diferente. O jogo agora de sábado, que o Grêmio vai enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão, sabe? Se for sem o Everton, como que o Grêmio vai jogar? É aqui o jogo? É aqui o jogo, é aqui no Mas eu acho que sábado. o Everton, tendo condições, não vai jogar. Não, claro, eu acho que seria muito ruim colocar o Everton, sabe, numa partida jogar o agora, PP. Que não é, vamos dizer assim, o campeonato que o Grêmio está buscando, não é? Ele não pode ficar ruim nesse campeonato, mas não é o campeonato que ele quer ganhar. Está bem claro que o Grêmio quer ganhar a Copa do Brasil e quer ganhar a Libertadores. O Beto de Novo Hamburgo está te dando uma cutucada aqui, Flávio Ordoc. Boa noite. Para ajudar a tirar a dor e o sofrimento que está visível no Flávio com relação às dívidas do seu clube, eu acho que a solução está no Banrisul. Financia mais 60 milhões. Um abraço para o Beto, obrigado pela audiência, Beto. A gente vem fazendo uma série de reengenharias e os números eles precisam ser analisados com a devida cautela. Me parece que ano passado a gente já conseguiu fazer uma migração para uma parte dos impostos mais beneficiários, que foi do APFUT para o PERT, e alguns alongamentos de dívida também, que é importante que se ressalte uma situação que pouca gente fala, quem consegue fazer uma determinada dívida ou buscar dinheiro, principalmente no mercado, é quem tem lastro, é quem tem estofo, é quem tem patrimônio para poder garantir. E nisso o Inter está muito seguro e muito tranquilo em relação ao seu patrimônio, que é o que lhe permite, inclusive, buscar valores no mercado, pois tem as garantias que são necessárias para fazer isso. O Beto que defende a arena com unhas e dentes. Está dando letra para o Beto. Até não sabia, peço desculpas, mas reitero o abraço para o Beto. É o fã número 1 do presidente Paulo Odoni. Tem uma foto do presidente na carteira e um quadro ali, perto da churrasqueira. Dizem que é um pôster atrás da porta. Não, é na churrasqueira, escancarada. Eu vou. Ele não faz.
Eu vou reafirmar que eu acho que foi um erro. O Beto é um amigo do Marco Souza? É, O Beto de tal. Foi um erro. Eles se amam. Eu já presenciei alguns. Foi um erro do Isso é Odoni. Foi um erro do Odoni. Não fala isso que o Beto já vai vir com um monte de pedra pra cima de ti. Não, mas foi um erro do Odoni, com certeza. Essa escolha, eu acho que nós podíamos, naquela época, ter recuperado também o Olímpico, fazendo com que o projeto do Grêmio pudesse crescer de uma maneira mais sedimentada, não é? Mais firme, mais embasada realmente, economicamente. Mas, assim mesmo, eu acho que com o atual presidente e com o nosso patrono, o Fábio Koff, eu acho que nós conseguimos recuperar a nossa capacidade, sabe, de fazer os enfrentamentos econômicos, e eu acredito que no ano que vem nós já vamos ter aí as soluções para que o problema da Arena seja solucionado. Olha que esqueceram vocês aí que no Cruzeiro o Alisson foi o 12º jogador. Ele é que tem que entrar junto ou com o Everton, ou no lugar do Everton, acho que ele quer dizer. Bora vencer no Maracanã, Jair do Demar. O problema é que o Alisson também está a meia boca. E aqui o outro que não assinou disse que o Grêmio contrata mal e vende bem. Aí é complicado. Não, olha só, o Alisson, eu acho que realmente ele estava numa fase muito boa quando ele se machucou. Só que ele está custando, não é, a retornar. Eu acho que o Alisson foi uma boa aposta do Grêmio. Entre as más apostas que o Grêmio fez, né, caso do Brocador, Michael Suel, Madison, várias más apostas, né? E eu acho que o Alisson foi uma boa aposta, essa foi realmente. O presidente não queria entulhar jogadores, o presidente Romildo, e no fim está empilhando jogadores. Está empilhando jogadores, não adianta, essa é a verdade. Mas jogador para ter grupo com volume, com 18, 19 jogadores para ser titular, mas alguns jogadores muito baratos que não estão, na verdade, fazendo absolutamente nada. Estão virando caro. Né? Exato. Porque esses jogadores que vêm barato, né? E que não fazem nada aqui, na verdade são só despesas. A gente trabalha sempre com um grupo parelho, em torno de 15 a 16 jogadores, né, para ser campeão de qualquer competição. Só que tanto o Inter quanto o Grêmio parece que no elenco profissional trabalham hoje com quase 43, 42, 40. Deve ser mais ou menos isso. Deu aspirante, né? Aquela história de treinar, de ter 30 no elenco principal já passou, já tem mais do que isso. Né? Funciona na Europa, né? Real Madrid com 28. Não, o Grêmio, por exemplo, o Grêmio está usando 22, jogam 11 na quarta e 11 no final de semana. E mais os reservas. Tem que ter mais no mínimo mais 15 reservas. 36, é bastante gente. Só voltar na questão financeira que o Flávio Erdoc estava falando antes. Nesses números do primeiro semestre, Flávio, eu não consegui analisar eles a fundo, mas tem algum indicativo de que as ações do quadro social foram feitas, como abrir a carteira vermelha para alguns novos sócios? Isso aumentou a receita do Inter já nesse quesito ou ainda não? Isso vai ser sentido ao longo no curto prazo ainda não, né? A carteira vermelha, a abertura, ela foi um sucesso, nós tivemos que ampliar para mais 500 sócios, se eu não me engano. Existe algum ainda disponível ou não? Existe, acho que sim, alguma coisa, acho que em torno de 100 talvez ainda exista, ainda tenha. Carteira vermelha. Carteira vermelha. Que dá ingresso definitivo. Que dá ingresso definitivo. E tem que só fazer o check-in. Hoje é uma migração de R$ 1.500. Se ganhar mais duas, vai tudo segunda-feira. O sócio carteira branca, ele pode migrar, mas me parece que esse efeito ele é sentido no médio e no longo prazo. Não de imediato para essas receitas, aí tem que buscar receitas de forma criativa e de forma alternativa. E o Inter conseguiu resgatar sócios que perdeu enquanto estava na Série B? Conseguiu sim. Nós hoje, me parece que o quadro social do Inter está estável, né? A gente teve uma queda muito grande em 2016 e uma queda sensível em 2017, mas se recuperou. Hoje tem uma equipe dentro do Beira-Rio. Tem mais ou menos que o Grêmio. Eu desconheço os números do Grêmio. Tem 92 qual é o número do Inter? O Grêmio 92 mil. 92. Mas não de pagantes, né? É 92 mil. É 86. O Inter está com 104, 103 mil sócios inscritos e a média é em torno de 15%, 10% aí que atrás. Tá taco a taco, Grêmio. Taco a taco, me parece que sim. Mas o que eu ia comentar é que tem uma equipe ali na central de atendimento aos sócios, são em torno de 40 funcionários, dos quais pelo menos 20
ficam numa sala reservada fazendo exclusivamente ligações para resgatar sócios, para botar em dia as mensalidades e para fazer a recuperação desses ativos principalmente. Isso é importante. Marco Ruben foi confirmado na equipe do Rosário Central para enfrentar o Juventude Antoniana, saiu a escalação oficial agora, e o presidente do Rosário disse que amanhã define se vai abrir negociações para liberar o Marco Ruben ainda esse ano ou se vai fazer ele como contrato. Né? Santos fechou. Santos e Inter. Não, chegou a proposta do Inter lá já. Chegou a proposta do Inter. Eu sabia que ele queria pescar, foi o que eu li na imprensa argentina. Ele gosta de Rosário, é vizinho do Messi, né? E gosta de pescar. Essa é a informação que eu vi hoje na imprensa. Mas ele queria na época, ele já mudou de ideia. Agora, vê É que ele está querendo dizer que ele gosta do peixe para ir para o Santos. Vê como são os fake news, né? Surgiu uma notícia imediata de que o Grêmio também estava fazendo uma proposta para trazer o Marco Ruben. É verdade. Não é? E aí precisou imediatamente ir o presidente para os meios de comunicação dizer que não, sabe, né? Que o Grêmio tinha, na verdade, muitos jogadores dessa função, muito embora não sejam bons os jogadores que estão lá, mas trazer mais um para cá vai só amontoar jogadores para aquela posição. Então, eu acho que o Grêmio está agindo de maneira correta, não investindo mais enquanto não resolver os problemas que tem aqui. Braz, permita só fazer uma observação. 2 estão de malas prontas, só se o Grêmio quiser insistir. Quem? Jael é até o fim do ano, Brocador até o fim do ano. E não pode renovar, né? Não pode renovar. Com o Jael não pode? Hein? Com o Jael não pode renovar? Eu acho que nem Jael e nem o Brocador. O Brocador já. O Brocador não mesmo. já foi. Né? Não mesmo, Agora acontece o seguinte. Aspirantes, né? O Jael, ele conseguiu a simpatia da torcida. E o jogador que consegue a simpatia da torcida é mais difícil de ser descartado, não é? Eu quero ver daqui para frente o que é que ele vai fazer. Ele tem entrado muito mal nos 2 últimos jogos que ele entrou aí, ele entrou mal. Mas ele tem ainda uma certa simpatia da torcida. Quando ele entra, você nota que existe, na verdade, uma manifestação maior, não é? Sabe que o Grêmio tem que cuidar para não cometer o mesmo erro da era Geraldão, né? 81, Geraldão perde um campeonato para o Internacional, o Bira participa de um dos gols, faz um dos gols, o Cléo faz o outro. O Grêmio resolve não ficar com o Geraldão. O Internacional vai lá, busca o Geraldão e ganha o campeonato de 82. Ele faz 5 gols no Grêmio. Não estou dizendo que vai acontecer em relação ao Jael, porque o Inter também tem bastante centroavantes. O Inter se depara, que também o Damião pode sair no fim do ano. O Brenner ainda é um menino, o outro Brenner não volta. Daqui a pouco o Inter vai ter só o Jonathan Alves. Tem que ter cuidado. Agora, vê que fantástico. Os nossos 2 times aqui, eles têm como fazer frente aos problemas econômicos que têm. Agora, você citava lá no início do programa o Botafogo. O Botafogo que está dispensando, inclusive, que dispensou, inclusive, o seu técnico. Marcos Paquetá. Mas imagine só, o Botafogo não tem patrimônio. Não tem. Não é? Tem uma dívida imensa. Tem dificuldades na base porque não tem onde treinar. Olha, eu não sei se ele realmente vier a cair, e ele não tem base de sustentação para poder, de repente, fazer com que tem ele uma volte. boa torcida, né? Que por vezes tem levantado o clube. O Vasco não, o Vasco já tem uma torcida nacional. O Vasco é diferente. O Vasco é diferente, já tem outros alcances. E tem o estádio próprio. Exato. Olá, amigo Luiz Carlos Reck. O Renato substituiu mal, cedeu o empate e tem que botar na conta dele. Não está mais assumindo a responsabilidade e culpa o grupo. Vai se dar mal rápido. Eu ouvi muito isso ao longo do dia. O que você acha, Bas? Olha, eu acho que o Renato ontem teve muitas dificuldades para fazer as substituições. Por exemplo, o Léo Moura estava extremamente cansado. O que é que ele ia fazer? Ele podia ter tirado alguém, colocado o Ramiro lá naquela posição, mas o Ramiro também estava errando muito ontem. O Ramiro ontem, ele era um jogador diferente do que eu costumo ver o Ramiro em outros jogos. O Ramiro costuma acertar muito passe. Ontem o Ramiro estava errando passes demais. Vazou uma cobrança, não vazou alguma coisa assim do Renato com os jogadores? Vazou também. Pesada, me parece, vazou. Não sei se... Não, mas isso na vez anterior, não é? Não, ontem. Os repórteres estavam indo
porque passa relativamente próximo do Ouviram o Renato xingando em voz alta. Para ir até o local da coletiva e ouviram o Renato xingando. Custa muito segurar a bola lá na frente, porra. Mas a cobrança que ele fez está absolutamente correta. Eu acho que o jogador não pode ficar bravo com aquele tipo de cobrança. Olha, ele tinha o Marinho lá na frente, ele tinha o Jael que estava lá na frente, não é? O Luan. Olha, esses jogadores, eles tinham a obrigação, sabe, de manter a bola um pouco lá na frente. Eles não fizeram isso. O Maicon já estava tão cansado, sabe, né? Que o Maicon é jogador que vai até uns 20 minutos do segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo, que ele ainda consegue fazer com que todas as jogadas passem por ele e passem bem. Mas depois disso, a gente nota que realmente o raciocínio dele já não flui mais tão bem assim, porque ele está muito cansado. Ele participa muito, né, do jogo todo. E eu acho que ele é um dos jogadores, junto com o Léo Moura, ele é um dos jogadores que realmente tem dificuldade. Depois dos 25, 30 minutos do segundo tempo, ele tem dificuldade de render a mesma coisa. Uma mensagem aqui no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck, o Fernando Busanello está dizendo que o Grêmio tinha que aceitar a proposta que foi noticiada pelo André para ir para os Emirados Árabes e trazer o Guerreiro urgente, que seria a solução imediata para os problemas. Guerreiro, mas a que custo também? Paulo Guerreiro? Olha só, eu sinceramente... É $1 milhãozinho por mês? Não, e eu acho que o Guerreiro hoje... Eu até gostaria que o Guerreiro tivesse ontem, não tivesse machucado, tivesse jogado, porque mudaria aquela rapidez que o Flamengo tem, que Deus sabe, de repente, de trocar a bola ali, né? Quem sabe ia sair ali... Ele também não virá a Porto Alegre para o jogo final de semana. Ele permanece no Rio, está negociando a renovação. Ele tem mais 9 dias de contrato com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo não vai renovar. Tá com jeito de que não vai renovar. Não traria o Guerreiro para cá de jeito nenhum. Tá sobrando o Dourado? Eu não traria o Guerreiro para cá de jeito nenhum. Pois é. Olha aqui, ó. Vamos fazer um intervalo e a gente volta na sequência. Bahia e Palmeiras. 0-0. Tá indo pro intervalo já, hein? Indo pro intervalo já, lá na Fonte Nova. Chamou a atenção que o Daronco, que é o árbitro da partida, chegou numa cobrança de escanteio e para avisar os jogadores, não fiquem no agarra-agarra, ele fez o gesto, se precisar eu vou chamar o VAR, mas por que ele não marca a penalidade antes? Para que ficar avisando 500 vezes? Não. Aí não. Não ameaça com o VAR, usa o VAR. Né? Mas tem que ter convicção daí, né? Sim. Porque o puxão, se a bola tiver indo para a área e houver o puxão, ok. Mas se for antes do cara bater o escanteio, pode ter puxão. Pode. Porque daí é uma frescura. Mas depois é falta. Mas aí qualquer coisa marca e o VAR revisa. Eu já vi muitos lances em que o juiz estava propenso a dar pênalti e aí o cara de trás da goleira faz assim para ele, ó. Foi antes o puxão. Não, o juiz olha, estão se agarrando. Mas e depois... aí é que vem a cobrança. Aí já não tá. Porque aí tem que correr para cabecear. O cara não vai. E os jogadores, sabendo que tem o árbitro de vídeo, difícil, ele já começa também a agir de uma forma diferente, né? Ele não vai dar aqueles agarrões, né, que normalmente acontece dentro da área, né? Não vai ser tão escandaloso, pelo menos. Né? Não vai. Já voltamos. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul. Um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto. Porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você.
Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. O cidadão aqui mandou uma mensagem. Boa noite, estou assistindo o seu programa, gosto muito do Cadeira Cativa, amo futebol, só que não assinou, e daí não tem como a gente mandar um alô completo. Boa noite, sou o Jackson de Sapiranga. Sempre olho o programa. O empate do Grêmio ontem foi porque o Renato mexeu mal no time. Um abraço. Tá dizendo aqui o Jackson de Sapiranga. Mas Diga, Maurício. César Padilha está perguntando se o Renato não reclamou do campo ontem para ter alguma desculpa. Não, mas acontece o seguinte, olha só, precisou, é né? que se ele mexe, é sempre assim, se o Renato mexe de um jeito e dá errado, vamos criticar porque mexeu daquele jeito. Ele mexeu ontem colocando o Marinho querendo acertar. O Flamengo estava todo em cima do Grêmio e ele quis colocar o Marinho como uma válvula de escape para poder, de repente, puxar contra-ataques. E se o Marinho realmente pudesse fazer isso... E o Everton estava mal, né? Não tinha o Everton estava mal, Mas o grande problema é que o Marinho, todas as vezes, em treinos, jogos, treino ou partidas oficiais, que ele entra na esquerda, ele não rende. Quando ele joga na direita, na do Ramiro, ele rende mais. Porque ele não consegue... O Ramiro também não jogou bem, né? Não, o Ramiro jogou mal ontem. O próprio Michael ontem não foi realmente aquele jogador Só que na a gente sempre arrancada. costuma ver. Só na arrancada. Exatamente, ele estava errando. Mas isso muito não passe. aconteceu por influência da forma que o Flamengo jogou? O Flamengo jogou bem. Também. Essa- O Flamengo não deu muito espaço pro Grêmio. O Essa Flamengo ação estudou não bem o foi. Grêmio. Estudou bem o Grêmio. O São Paulo se fresqueou aqui, o Grêmio virou ligeirinho. Não, e a posse de bola do Flamengo. Grêmio aqui foi de 80%, não é? Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. E contra o Flamengo, Quem teve mais? o Grêmio não conseguiu repetir aquilo, né? Boa noite, Rec. Gostaria de saber da situação do Michel no Grêmio. É uma ótima alternativa, até mesmo para ser titular, diz o Fernando de Alvorada. Começou a treinar hoje com bola, e, em princípio, para o outro jogo da Copa do Brasil estará ok, e também, em princípio, para o segundo jogo contra o Estudiantes de La Plata. O Cristiano Moura está sugerindo e perguntando por que o Inter não coloca o Fábio Alemão, ou não testa ele, pelo menos, como volante. Diz ele que acredita que daria certo pela qualidade que o jogador demonstra no Brasileiro de Aspirantes. Vem fazendo um brasileiro de aspirantes muito bom, mas muitas vezes o que a gente entende, talvez por um aspecto cultural até, é que alguns jogadores precisam de maior ou menor maturação jogando e podendo demonstrar, até para não sentir e a gente ter cuidado de não queimar jogador, muito em razão da forma que a gente interpreta. Ontem a gente viu uma série, eu acompanhei depois o Twitter ali de pessoas, das duas torcidas na verdade, dizendo que se fosse aqui no Rio Grande do Sul, um jogador de 17 anos não teria entrado, como foi esse menino do Flamengo. O Lincoln. Isso. E se tivesse entrado, teria sido queimado ou só entraria com 21 anos. A gente tem fases de maturação e jogadores que demoram mais ou menos tempo para poder surgir. Então é delicado a gente falar nessa situação. O Internacional, na década de 70, lançou um menino chamado Mauro Geraldo Galvão, com 17 anos. Foi campeão invicto do Brasil e ele fez a zaga ao lado de Mauro Pastor. Ah, mas era um cano de time? Era um cano de time que não era tão cano assim. Benítez, João Carlos, Pastor, Galvão e Cláudio Mineiro, Batista, Falcão, Jair, Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. Era um baita time, obviamente. sim. Mas a segurança do Galvão era dele. Era dele. Né? Mas nós tivemos alguns lançamentos aqui também de jovens, não é? O Arthur no Grêmio, campeão da Libertadores da América, que jogou. A época do Ronaldinho. Pato, o Nilmar, a gente tem né? uma série de jogadores. O O próprio Ronaldinho- Dourado. Luiz Adriano e Pato decidiram um jogo pro Inter no Mundial contra o Al-Ahly. Quantos anos o Ronaldinho tinha quando jogou a primeira 18. vez aqui? 18 anos. Não né? tinha nem 18. Não tinha nem 18. Não, é inegável o valor da base, a necessidade de uma base forte. Mas que eles são mais arrojados que nós, são. Eu acho que sim, eu acho que parte muito da tolerância, tanto da torcida Até quanto da o imprensa. clima do Mengão. Isso, que é uma situação que a gente vê no Quer Santos. dizer que nós somos mais ranzinzas, é isso? Não, Conservadores, talvez. eu acho que nós precisamos fazer, na verdade, um trabalho da base melhor ainda do que nós fazemos, sabe? Para que o jogador, quando ele tiver, sabe, mais ou menos essa idade, ele já está pronto para assumir. Tem uma a- coisa Que seja bom em todos os Sabe o que quesitos. eu acho Exatamente, interessante a gente falar e a gente não fala também? Não sei se alguém comentou, e aí, mas enfim, o Flamengo, na equipe do diretor técnico, na equipe que senta no banco, tem um psicólogo para atuar em tempo real. Para em tempo real, para
no momento que as coisas estão acontecendo, ele passar a percepção dele para o treinador. Isso é uma situação que a gente não tem e eu não estou dizendo que isso seja a causa do conforto para poder lançar um jogador de 17 anos. É uma boa medida. Mas é uma medida que a gente vê em grandes esportes, que a gente vê hoje, os grandes tenistas, por exemplo, viajam com o próprio psicólogo na equipe. Né? A gente tem também dentro do tênis há pouco um jogador italiano que subiu consideravelmente no ranking a partir do momento que começa a ter o próprio psicólogo. E eu não sei se isso a gente vê em outros clubes no Brasil, com essa presença de um psicólogo, de um profissional da psicologia esportiva, de forma tão ostensiva. No banco, fardado ali, junto com as demais... Mas se pode? É aí eu queria perguntar. Não, mas eu acho que daqui a pouco vai ter fisiologista. Dentro da equipe, me parece que pode. Então, não sei, mas essa informação chegou... Acho que tem um X de pessoas. Que isso tanto e não pode ter ninguém do futebol, do departamento de futebol. Dirigente. Não pode, mas profissional pode. Do clube... Que seria uma espécie quase de um médico, né? Talvez tu tenha... Ao invés de ficar dois médicos... Tu tem um limite de profissionais, talvez um ali seja o psicólogo. De repente eu não opte para deixar o auxiliar técnico. Ou até como auxiliar, enfim, mas me parece que não é inviável. Já voltamos. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul. Um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. Vestibular Ubra. Desperte para o seu lugar no mundo. As inscrições para o vestibular estão abertas. Escolha a modalidade de ensino que mais se encaixa no seu perfil. Para o vestibular presencial, selecione um dos dias programados para a prova ou agende uma data para o vestibular EAD. Não perca tempo. Faça sua inscrição agora mesmo em ubra.br/vestibular. Ubra. Conhecimento. Quem tem, vai além. O que ele está fazendo? É hora do show. Veja. Sinta. Experimente. Em 3D. Missão Impossível. Efeito Fallout. Na TV, você vê os seus programas favoritos em sinal digital. Na internet, você continua ligado na Ubra TV. No site tem a grade de programação completa, notícias, vídeos, promoções e muito mais. Você fica sabendo o que está no ar, as próximas atrações e tem acesso ao conteúdo e vídeos dos programas locais na nossa videoteca e nas páginas dos programas a qualquer hora. Esperamos sua visita. ubratv.com.br. Mais uma forma de acessar a TV que você assiste. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Estamos de volta. Terceiro colocado com 2 pontos a mais que o Atlético Mineiro. O Internacional enfrenta o Galo em confronto direto na próxima segunda-feira em Minas Gerais. Após cumprir suspensão contra o Botafogo, o D'Alessandro volta a ficar à disposição. O jogador treinou entre os reservas hoje pela manhã. Quem mais uma vez não participou da atividade foi Zeca. O jogador se recupera de pancada no tornozelo, mas deve ter condições de atuar. Volante Charles sofreu lesão muscular, desfalca por 3 semanas. Imprensa argentina segue noticiando negociação de Marco Ruben com o Internacional. O jogador tem contrato com o Rosário até dezembro deste ano, mas direção colorada nega o interesse. Grêmio empatou com o Flamengo ontem na Arena. Partida de volta é somente no dia 15 no Maracanã. Próximo compromisso é contra o mesmo Flamengo, mas pelo Brasileirão, sábado, na Arena. Que horas é o jogo sábado? 19 horas. 19 horas, é um horário ruim, né? Groi, Bressan, Cortez, Everton e Jael são desfalques. Jogadores passarão por avaliação física e são dúvidas, inclusive, para a partida contra o Estudiantes, terça-feira pela Libertadores. O Groi vai jogar. O Bressan está fora. Cortez vai jogar. O Everton, tem minhas dúvidas, e o Jael acho que vai jogar também. Acho que dúvida mesmo aqui é só o Everton. O Bressan está fora. Olha só, se o Everton tiver mais ou menos, não deve jogar.
Porque... Não, nós estamos falando terça. Ah, não, na terça não. Na terça não. Na terça tem que jogar. Sim, Mesmo que estejam 60%, 70%. Não, olha só, não vai colocar um jogador para inviabilizá-lo depois para o resto do ano, né? Mas se ele tiver as condições mínimas para poder atuar num jogo de futebol, eu acho que tem que jogar. Ele é muito importante, sabe, dentro do Grêmio. Bahia e Palmeiras vão empatando em 0-0 na Copa do Brasil, é o quarto jogo, né? E na Copa Sul-Americana, São Paulo e Colón, já vamos também atualizar 0-0. Fluminense e Defensor 9h45. Já é o Filipão? Desculpa a minha dúvida. Não, ainda não. Por que ele está demorando? Pois é, não sei, não entendi. Pediu um tempo para começar, me chamou a atenção. Não Ele sei. quer ficar olhando tudo, certo? Quer analisar o time, deixa o Paulo Turra tirar as primeiras impressões ali. Tinha que estar lá, né? Se já está contratado, está anunciado. O problema do caso do Everton, que o Luiz Braz estava falando, é que na Libertadores, diferente do que acontece nas competições nacionais, São o banco tem apenas 7 jogadores, não 11. Depende muito como está o Alisson também, né? Vai depender do Alisson, sim. Porque o Ramiro não está jogando bem, então daqui a pouco, né, com muitos jogadores abaixo, o Marinho não está bem, né? Se o Everton jogar meio pau, vai ter que ter mais opções, né? Tem que olha ter mais só, opções. você vê que o grande problema... Se o Jael tiver lesionado, então piora a bronca. Mas o grande problema vai ser para essa partida do final de semana, de sábado. Sabe, o Renato, é claro, vai ser acusado de mil coisas, mas o que ele vai fazer para montar um Zaga, time por exemplo, capaz de enfrentar eu colocaria o Kahneman. Mas o Flamengo aí com reservas, time não, misto. mas com time misto, mas não com reservas. Então ele vai poupar algum jogador. E o Flamengo deve deixar um ou outro titular no banco para usar. Vai poupar o Diego e o Paquetá, especialmente. Porque o Flamengo... Everton Ribeiro. Só? Everton Ribeiro, não estou dizendo. Na zaga tem opções e tal. O Flamengo muito mais que o Grêmio, porque o Flamengo busca o Brasileirão. Muito mais que o Grêmio, o Flamengo vai querer colocar o melhor que ele tiver. Até porque se o São Paulo ganhar o seu jogo e o Flamengo empatar com o Grêmio, já está 35-35. E tem o Inter segunda, né? Não, mas eu estou dizendo para líder. Né? Ah, sim. 35-35 já nessa. Mas para chegar na cola ali também, querendo ou não. Sim, mas ele pode perder a liderança nessa já. É mais sensível, sem dúvida. Então ele vai ter motivos. Mesmo quem joga o São Paulo aí, ele vai ter motivos maiores do que o Grêmio para colocar realmente o que ele puder realmente nessa partida, não é? E depois, é claro, na partida daqui a 15 dias, que vai ser a partida da volta lá no Rio de Janeiro, essa partida o Grêmio tem que ter todo mundo muito bem, não é? Cortez, o Jeromel, o Kahneman, o Marcelo Groy, porque olha, o Grêmio tem um goleiro que é fantástico, que é o Marcelo Groy. Mas quando entra o Paulo Vitor já comete muitas falhas, né? Nos últimos jogos a gente nota que o Paulo Vitor... O goleiro é inseguro. Ele tá falta de ritmo. Ele é muito inseguro, por causa da falta de ritmo, exatamente. Mas ele é muito seguro. Agora, é claro, a substituição do Marcelo Groy no Grêmio, hoje, para jogos importantes, impossível. Impossível. São Paulo joga com o Vasco da Gama no Morumbi, 4h domingo. Tendência é que ganhe o jogo. O Internacional ganhou bem do Vasco aqui. 3-1, né? O São Paulo, tendência que vai a 35. E o Flamengo, se empatar aqui, que não é mau o resultado, vai a 35 também. Então, aí o Flamengo periga o Flamengo botar um time mais fortinho. Diego Aguirre de novo também chegando, sofre muita crítica da nossa Mas imprensa. o Flamengo com o empate ele seguirá líder, né? Sim, por causa dos critérios. Pelos critérios, o saldo de gols do Flamengo é 18, empatando ele mantém os 18 e o São Paulo tem saldo 11. Então o São Paulo teria que tirar uma diferença muito grande. Vitória está 10-9 para o Flamengo, mas nesse cenário o São Paulo igualaria 10 vitórias também. Já voltamos. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você.
Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Oito e 21, Madelomba e Construlomba, casas e construção, uma mais interessante que a outra. Casas de alvenaria, que você vê aí, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente as casas de madeira. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou liga agora. Plantão, hein? 986317709. Fale com o Fernando. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R. Não seja passado para trás. É só aquele ali do Rosário. O mais tradicional de Porto Alegre. Olha aqui, ó. A carrocinha em frente ao Rosário. Aqui está a azul, se você for tricolor. Aqui está a vermelha para levar para casa. Passa ali, pega, Muito já pega bom. mais um. Bem lacradinho, bem bonitinho. Morei né? na esquina ali, que era assíduo. Tem o mini, tem 2 salsichas, tem 3 salsichas, tem linguiça, tem 100 salsicha, quer dizer, do jeito que você gostar. E o molho e o pãozinho, que é produção própria, né? É um Muito negócio bom, muito bom inacreditável até. É um acontecimento ir lá no Cachorro do R. E é bom para namorar também, né? Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Envie um e-mail para reservas@embaixador.com.br. Ali você diz que estava vendo o Cadeira Cativa na nossa Ubra TV e ganha mais 10% de desconto extra. Quer dizer, vai ganhar por ser o nosso telespectador. E marque a sua convenção lá para o tradicionalíssimo Hotel Embaixador. E tem estacionamento à vontade ali no centro de Porto Alegre. Diga, Maurício. Falamos ao longo do programa, Luiz Braz várias vezes destacou o Lincoln, que entrou ontem pelo Flamengo, marcou o gol. A multa rescisória dele é de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais são 50 milhões de euros. É menos do que a do Cebolinha. O Grêmio renovando quer colocar 50 milhões de euros. Sabe qual é a multa do Sarrafiori? O Flávio pode confirmar para mim. 60 milhões de euros. Eu acho que sim. É uma proteção? É uma proteção. A gente tem outros atletas com umas multas nessa faixa aí também. Até para que os times venham negociar. Também. Não sei te dizer, mas... Os times iam negociar com a diretoria realmente do time que é dono do contrato, né? Porque senão fica assim, vai direto do jogador, né? Exatamente. Aí faz a cabeça do jogador. Não, vamos levar na marra. Não, na marra não. Vai pagar a multa. Então. Na marra pode levar, como levaram o Pato. Tá? E quase foi o caso do Arthur. E fez um golaço. Eles vieram calçados para levar o Arthur. Eles não vieram com merreca. Não, vieram bem. Ou aconteceu o que aconteceu com o Ronaldinho no Grêmio, né? Que foi uma tristeza. A gente né? se sente assim, um lixo, né? Os caras vêm aqui e levam o nosso maior patrimônio, era o melhor jogador do mundo na época. Já estava desenhado para ser, né?
muito bem, né? Diga, Figura mundial. Flávio. Não, eu ia Doc. comentar, o D'Alessandro treinou no time reserva, como foi noticiado, mas é um jogador que não vem demonstrando nenhuma insatisfação com a equipe, muito pelo contrário. A segunda fez um evento Por que ele belíssimo. está preocupado? Alguém poderia pensar alguma coisa em contrário? Não, porque surgem boatos toda hora e eu acho que é importante a gente destacar Não, tô brincando, o quanto ele está É importante, familiarizado e o quanto ele está feliz em Porto Alegre. E aí eu ia comentar que segunda eu fui no jantar que ele promoveu. Um evento belíssimo, beneficente, arrecadou um monte de dinheiro, ajudou várias instituições. Então é um atleta que está muito consciente, engajado e consciente do papel e da posição dele dentro do clube. Comemorou 10 anos na segunda, fez as fotos com os troféus que ele conquistou, que não foi pouco. Então eu acho que é bem importante ressaltar a equipe do Inter, o plantel firme e unido, que isso a gente tem visto todo o tempo. Em que escala tu colocas o D'Alessandro, assim, em que nível? Primeiro, segundo, terceiro, Talvez quarto? o maior estrangeiro da história do clube, né? Maior estrangeiro, tá. Acho que sim. E mais que Figueiredo? Talvez, Por isso, acho que talvez. sim, parelho, E ele é fã do Rubem Paz também, né? Rubem Paz, poxa, o Rubem Paz é uma figura ímpar, sempre quando vem é muito querido, muito receptivo, mas eu acho que a gente tem Falcão, a gente tem Fernandão, tem D'Alessandro, Figueiredo habitando aí esse panteão dos nossos deuses. Aí já veio Valdomiro. A gente não pode ampliar, mas o D'Alessandro, entre os 5 maiores da história do clube, sem dúvida, mas um dos maiores estrangeiros pelo tempo. O maior artilheiro é Carlitos, e o que mais vestiu a camisa do Internacional. 800 vezes, uma coisa assim, bastante. E mais de 400 gols. É que o jogador que faz gol, ele é mais importante para a torcida do que o jogador que defende o gol. Sempre o atacante, ele vai ser mais famoso, tanto é que ele é mais caro, né? Então, todo atacante famoso, importante, ele é mais caro que o defensor, que é também importante e que evita, né, que o time contrário faça gol lá. E também tem outro fato que pesa muito nesse tipo de eleição, que é a proximidade. O D'Alessandro, uma enorme geração de colorados não assistiu o Figueiredo e assiste o D'Alessandro. Nem Falcão, né? Nem Falcão. E as redes sociais difundem muito mais, né? Hoje uma conquista retumba no mundo inteiro com milhões de pessoas se manifestando. O alcance é muito maior, existem alguns fatores que fazem, além do fato, claro, de que ele marca gols, de que ele é decisivo. Hoje eu recebi uma imagem aí com o Renato vibrando com o gol do Flamengo, é uma montagem aquilo ali. Não recebi isso. Basta ver a roupa que o Renato estava ontem, porque aparece ele fazendo assim e depois fazendo assim. Do Mundial, deve ser aquela mesmo que ele estava... Na época do Mundial mandaram várias montagens. Fizeram alguma nesse sentido. Uma pergunta que eu faço até para o Flávio, que se o Fernandão não tivesse morrido, a liderança do D'Alessandro teria sido a mesma ou eles teriam se rivalizado na história? Na história. Jogavam em épocas, jogaram em épocas um pouco diferentes. Quando o Fernandão nos deixou, já não estava mais no Inter, né? Mas se ele não tivesse morrido, eles teriam jogado juntos. Acho que potencializava. Não teriam? Não. Ele veio pro lugar do Fernandão. Eles chegaram a jogar juntos. Jogaram juntos. O Fernandão, por exemplo, no primeiro gol do D'Alessandro no Inter, que foi muito divulgado essa semana, o D'Alessandro chuta e o Fernandão sai da bola porque estava impedido. Eles jogaram pequeno período juntos. Mas o Fernandão chegou a ser técnico. Me parece que pela... Não, mas eu acho que o contexto da tua pergunta é outro. Eu vou te dar... A sede por um ídolo eu entendi, atual ficou maior. A vontade de ter alguém que nos defenda, alguém que nos represente. Eu tenho uma opinião. Eu acho que e ainda mais no período que o Grêmio está vencendo agora, né? Exatamente. Para segurar a bronca, né? Mas eu acho que exatamente por isso e pela... inteligência que a gente sempre viu, a inteligência emocional do Fernandão, principalmente, e reconhecendo esse momento atual, eu acho que se tivessem convivendo hoje, a liderança do D'Alessandro estaria potencializada, na minha opinião. Não, acho que sim. Se destacaria muito mais por o D'Alessandro estar dentro do vestiário, por o Fernandão ser uma pessoa que indiscutivelmente... O Fernandão, por tudo que aconteceu, ele sobe de patamar. Gostava, né? Então eu acho que ele... E já tinham se entendido o quê? Já tinham se resolvido. Na festa da inauguração, sempre eles não se davam. Né? Não, eles mantiveram a relação boa, melhorou na festa da reinauguração, mas eu tenho certeza que a liderança da Alessandro estaria potencializada pela inteligência de ambos. Os dois são e pelos momentos muito
bons de intelecto, né? São muito bons inteligentes, de é legal. discernimento das coisas, de potencializar, não, de dar tamanho para as coisas. O Fernandão era amabilíssimo, era um cara que a gente via que era educado, ele não aprendeu ontem, ele aprendeu em casa, era uma pessoa que tinha comportamentos muito distintos. Convivi poucas vezes com ele, me arrependo de não ter tirado fotos, inclusive, porque na época eu estava na diretoria, acabei não tirando, mas era um intelecto muito diferencial, e o D'Alessandro hoje, indiscutivelmente. Nos tempos atuais, eu mudando lá para o Grêmio, essa grande liderança, ela está no vestiário, é do Renato. Né? É do Renato, né? Ela não está dentro do campo, muito embora a gente tenha muitos ídolos lá dentro do campo. O Michael, né, que é um ídolo. O Jeromel. O Jeromel, o Arthur, que foi um ídolo, né? O Luan. Mas, assim mesmo, a grande liderança do Grêmio está no vestiário. Sabe? Eu acho que é mais fácil quando essa liderança está no vestiário, porque o vestiário ele consegue controlar o todo. Mas eu quero complicar um pouco a tua vida para o encerramento do programa. Depois de Renato, quem? Tarciso? Não. Filipão? Olha, você vê, o Renato deu certo nessa vez. Não, estou dizendo na história. Como ídolo. Como ídolo, na história. Como ídolo na história do... Figura. Eu já incluo o Filipão porque foi muito importante. Fábio Koff. Fábio Koff. Dourado. Eu acho que... Mas olha só, o Hélio foi muito importante. O Fábio Koff foi maior. Mas eu acho que o Fábio Koff, ninguém maior que o Fábio Koff dessa história toda. Renato, Fábio Koff, Filipão. E eu acho que está construindo uma história, a história o atual presidente. Patrono Fernando Creflo? Não é? O patrono. Mas o atual presidente está construindo também a sua história. Tem que ter popularidade. O presidente Fernando Creflo, o patrono, ele foi extraordinário em tudo. Mas estou dizendo a popularidade do Filipão, do Renato, do próprio presidente está construindo isso. Concordo. E a distância do lapso de tempo também acaba pesando. E o Inter tem o Abel, tem o Fernando Carvalho. Tem vários outros. Figuras lendárias também. O presidente Marcelo, que segue uma dinastia da família dele. Foi bem na saideira. Não dá nem para analisar. O João Patrício também. Também. Agora não dá mais. Também sim. Até amanhã, 13h. Tchau. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. A Orquestra de Câmara da Ubra apresenta neste sábado mais um concerto cheio de clássicos na Ubra TV. A participação especial é do grupo paulistano Premier, um dos mais importantes da década de 80, em uma apresentação com